Fala, meu povo, meus futuros doutores, minhas futuras doutoras, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso A Prova Day, esse evento magnífico que reúne as principais matérias e as principais dicas para a sua primeira fase da OAB. E como é que vai funcionar essa aula? Primeiro, meu nome é Caio Rangel, para você que não me conhece, sou o professor de processo do trabalho aqui do Damásio, e essa aula de hoje ela vai ser dinâmica. Serão 8 questões que eu vou passar para vocês. Vocês vão ter a oportunidade de responder qual a alternativa correta antes de eu dar a resposta. E se vocês forem bem, acertarem ali um bom número de questões, que eu vou depois considerar qual vai ser, eu vou fazer um show para você. Eu vou cantar para você uma música da área trabalhista para você não esquecer a sua prova, baseada, lógico, no meu ídolo Gustavo Lima. Então, se vocês forem bem nas questões, a voz você esquece que é ruim, tá? Mas se vocês forem bem nas questões, eu vou fazer literalmente um show aqui, com voz, violão e chapéu, hein? E prometo ainda, depois de finalizar essa aula, que vocês vão ter o sorteio dela, da CLT. Então, depois da música, ainda vai ter o sorteio da CLT. Beleza? Deixa eu ver o pessoal aqui no chat. Pessoal, quero ver a hashtag AprovaDay, quero ver a hashtag Eu Quero a Celinha. Se você quer a CLT, coloca lá, eu quero a Celinha. Gente, vocês têm que chamar a CLT de Celinha. Tem que ter um apelido carinhoso para ela te ajudar no dia da prova. É, tem que ser assim, senão não vai, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos começar com as questões. Vou ler as questões para vocês. Vou falar as alternativas. E aí vocês vão ter um tempinho ali para responder. Depois eu trago para vocês a resposta correta e explico ali o porquê e além disso vou dar algumas dicas relacionadas à matéria. Tá bom? Beleza? Então deixa eu vir aqui pro lado para não atrapalhar vocês. Claro, né? Opa, Renatão me trouxe o passador aqui, se eu não consigo ver. Beleza? Ô pessoal, hashtag eu quero a Celinha, eu quero a Celinha. Isso aí, tem que querer a Celinha, senão ela não vem. Bom, pessoal, vamos começar? Olha só a questão número 1. Questão, eu já citei ele. O melhor advogado trabalhista do pedaço, Pedro Andrade. Então, Pedro Andrade é advogado e a sua audiência está marcada para as 17 horas. Mas ele está preocupado, porque já são 16h30, sua audiência não foi apregoada e ele viu, pela pauta, que ainda há 3 processos complexos de instrução para serem apreciados pelo magistrado, que são anteriores ao seu. Sendo certo que o início da pauta de audiência se deu às 14 horas. Considerando os fatos narrados e o que dispõe a CLT, assinale a afirmativa correta. Letra A, de amor. A audiência de Pedro ocorrerá independentemente do horário em que as anteriores terminarem. Letra B. Cada juiz determina o horário de término de suas audiências. Letra C. As audiências devem ocorrer até às 18 horas, salvo situação urgente. E letra D. As audiências devem ser paralisadas às 17h30. E aí, pessoal? Qual a resposta certa? Vamos ver, o chat já está respondendo. Vamos lá, letra C em peso por enquanto aqui. Deixa eu ver. Cleide, Angélica, André, Samuel. Ô, louco. Gente, tô amando C. Tá amando a letra C. C de Cristo. Vamos lá, todo mundo letra C? Olha, será que não é uma pegadinha, não? E aí, pessoal, vou dar mais uns segundinhos para vocês. Vamos comentar enquanto isso as alternativas. A letra A diz que a audiência de Pedro ocorrerá independentemente do horário que as outras terminarem. Imagina? Se atrasar umas 10 horas, vai mesmo assim acontecer a audiência do Pedro naquele dia. Então pode ser que ela ocorra 1 da manhã. Não faz muito sentido ser a letra A, né? E aí, responde aqui também, ó, na enquete do YouTube que apareceu. Letra B. Cada juiz determina o horário de término de suas audiências. Será que o juizão do trabalho tem esse poder de falar, eu vou terminar hoje ao meio-dia porque eu quero de tarde dormir? Será que ele pode fazer isso? Letra C. As audiências devem ocorrer até às 18 horas, salvo situação urgente. A letra C, ela parece uma mais razoável, fala de um horário de término, exceto situação urgente. E a letra D, para te confundir, diz que as audiências devem ser paralisadas às 17h30.
É uma que também faz sentido. Mas como todo mundo colocou letra C aqui, vamos ver a resposta? Eu vou prestigiar vocês, hein? A alternativa correta aqui é a letra C. Muito bem. C de Caio. C de Cristo, que eu olhei aí no chat. C de Celinha. Muito bem. Deixa eu ver aqui só. Olha, 97% colocou letra C. 3% letra A, letra B, letra D, ninguém colocou. Legal, hein? Todo mundo aí, 97%, estão certos. Então, a resposta certa é a C. As audiências devem ocorrer até às 18 horas, salvo situação urgente. Onde é que está previsto isso? Pessoal, na sua CLT, ou se você não tem ainda, vai ter, lá no artigo 813, traz qual o horário das audiências trabalhistas. As audiências trabalhistas, elas se iniciam às 8 da manhã e se encerram às 18 horas. Salvo matéria urgente. Eu vou dar só uma dica aqui para vocês, tá? Muito cuidado, porque existe um outro tipo de horário, que é o horário dos prazos processuais. Os prazos processuais, eles podem ser praticados das 6 da manhã até as 20 horas. Prazos processuais, das 6 da manhã às 20 horas. Agora, a audiência trabalhista, ela é realizada das 8 às 18. E como que eu não vou me confundir? Lembra? O juiz, ele é folgado. O juiz não quer trabalhar, não. Ele é meio folgadão. Então, você acha que o juiz quer começar às 6 da manhã e terminar às 20? Não. Ele quer começar às 8 e terminar às 18. Então, lembra do juiz folgado que você não erra o horário de início e término da audiência. Beleza? Muito bem. Olha só o pessoal aí. Geral querendo ver o show. Pessoal, não coloquem muita expectativa nesse show, hein? Eu já falei que a voz é ruim, mas a letra é boa, tenho que confessar. Questão 2. Questão que fala de recurso com execução. Tema muito cobrado na primeira fase. Me arrisco a dizer que quase toda a primeira fase eu tenho uma pergunta de recurso ou uma de execução, no mínimo, tá? Então vamos lá para a questão 2. No curso de uma ação trabalhista que se encontra em fase de execução de sentença, a executada... Ó, o nome da executada que eu coloquei. Corinthians Limitada, citada para pagar e garantir o juízo, apresentou exceção de pré-executividade, almejando a nulidade de todos os atos, uma vez que não havia sido regularmente citada. Após regular trâmite, o juiz julgou procedente a exceção de pré-executividade e anulou todos os atos processuais praticados desde a citação, concedendo ainda prazo para a reclamada contestar a reclamação trabalhista. Sobre a hipótese, assinale a opção que indica o recurso cabível a ser manejado pelo exequente contra a decisão da exceção de pré-executividade. Rapidinho, o processo está na fase de execução, houve uma sentença do juiz na execução, uma decisão que julgou a exceção de pré-executividade. E a banca quer saber qual que seria o recurso cabível. Vamos ver as alternativas que a gente trouxe aqui. Primeira, letra A, de apelação. Recurso daquela área pequena. Letra B, recurso ordinário. Letra C, agravo de instrumento. Ou letra D, agravo de petição. Respondam aí, tempo na tela enquanto isso, deixa eu aproveitar. O Heitor falou, que coincidência, a Corinthians sendo executada, hein? Eu também acho uma bela coincidência, hein? Aí teve quem? A Clara falou, pelo nome dá pra ver que porque a empresa está sendo executada. É isso aí. Bom, vamos lá, pessoal. Letra D, um pessoal colocou. Teve gente que já foi na letra C, ó. Essa aqui já está começando a trazer um pouquinho aí mais de divergência, hein? A, B, C ou D? E aí? Vou dar mais uns segundinhos para vocês, hein? Samuel colocou C. Mário colocou D. Pirulito Gamers colocou D. Ana Silva C. Ô, Gordinho, sempre tá nas lives minhas lá. E aí, Gordinho, bom te ver aqui. Letra D. O André Nardim, letra D também. E aí, pessoal, vamos começar aqui a comentar sobre as alternativas antes da resposta. Pessoal, letra A jamais vai ser letra A. Por quê? Apelação é recurso daquela área pequenininha. Processo civil. Ei, apelação não tem na hora do trabalho, não. Pelo amor de Deus, aqui a gente não apela, não. Então, na área trabalhista, esquece a apelação. Esquece a apelação. Aí você lê a letra B, você fala, meu Deus, recurso ordinário. É o nosso recurso trabalhista do dia a dia.
da sentença do juiz do trabalho, cabe recurso ordinário. Você fala, nossa, acho que pode ser recurso ordinário então. Mas tem um detalhe aqui, pessoal. O processo está na fase de execução. E eu já falo para vocês, não cabe recurso ordinário na execução trabalhista. Tá? Em execução trabalhista não cabe RO. Por isso não seria a letra B. E aí a gente ficou com essas duas aqui, C e D, que é que trouxe a divergência. Eu não sei se já tem o resultado da enquete aí do YouTube, mas vamos ver aqui, letra C e letra D. A letra C, pessoal, agravo de instrumento. Vamos lá. Para que serve o agravo de instrumento na área trabalhista? Ele serve para você destrancar um recurso. Como assim? Vamos supor que o empregado interpôs lá o recurso ordinário no prazo de 8 dias. O juiz, ao receber esse recurso ordinário, fala, meu Deus, esse recurso ordinário está fora do prazo. Eu não vou conhecer esse recurso ordinário, vou negar seguimento a esse recurso ordinário. Nesse caso, a parte poderia interpor um agravo de instrumento para mostrar que o recurso ordinário foi interposto dentro do prazo certo, ou seja, o agravo serviria para destrancar esse recurso ordinário que ficou preso ali no juiz, na vara do trabalho pelo juiz. Então não seria o agravo de instrumento. Seria aqui, pessoal, letra D. E olha só, essa aqui foi bem, mas bem concorrida até, melhorou. Ó. Letra D, 55%, letra C, 20%, letra B, 14%, letra A, 11%. Mas a resposta certa é a letra D. Por que agravo de petição? Agravo de petição é o nosso recurso da execução trabalhista. Eu até brinco que o agravo de petição é o recurso ordinário da execução, é o RO da execução. Lembra? Recurso ordinário não cabe na execução. O que a gente utiliza como recurso? Agravo de petição. Então, agravo de petição é o nosso recurso na fase de execução. Então, resposta correta, letra D, agravo de petição. E aí você coloca que o agravo de petição, uma explicação que eu coloquei, o agravo de petição é o recurso utilizado na fase de execução trabalhista. E o macete que eu deixo é o RO da execução. Beleza? Cuidado, pessoal, recurso e execução, eles adoram perguntar, tá? A gente ainda vai trabalhar muito aí nas nossas aulas, mas eles adoram trabalhar isso aí no dia da prova. Próxima, todo mundo vivo? Por enquanto tá tendo show, hein? Vai ter música por enquanto, a maioria acertou as duas questões. Vamos para a terceira questão, essa é grande, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá? Natália Cesário, grande professora de Direito Penal, que virá hoje aqui falar com vocês, trabalhou em São Paulo de 2018 a 2023, quando foi dispensada sem justa causa. Olha quem teve a coragem de mandar embora a Natália Cesário, isso é um absurdo, hein? E voltou para sua cidade de origem, Fortaleza, no Ceará. Entendendo ter realizado sobrejornada sem receber, Natália contratou um advogado na sua cidade que ajuizou uma reclamação trabalhista distribuída a uma das varas de Fortaleza, no Ceará, requerendo o pagamento de horas extras. A ex-empregadora foi citada para audiência, que ocorrerá em 4 meses, mas pretende deslocar o feito para São Paulo, pois foi o único local de prestação de serviço e onde a autora foi contratada. Para tanto, a ex-empregadora contratou como advogado. Na qualidade de advogado da sociedade empresária, considerando os fatos e o que dispõe a CLT, assinale a afirmativa correta. Vamos entender, contextualizar isso aqui primeiro. A Natália Cesário, ela trabalhou em São Paulo e foi mandada embora. Quando ela foi mandada embora, ela falou, vou voltar para minha terra tranquila, que é Fortaleza. Chegou em Fortaleza, ela falou, meu Deus, eu acho que eu fiz umas horas extras lá na empresa, eles não me pagaram. Ela contratou um advogado e ajuizou a ação trabalhista lá em Fortaleza. A empresa falou, meu Deus, ela trabalhou em São Paulo, ela não trabalhou em Fortaleza. Te contratou como advogado e fala, eu quero tirar essa ação de Fortaleza e quero colocar ela para São Paulo. E o Pirulito Gamer fala, eita, e agora? E agora vamos ver as alternativas. Letra A. A sociedade empresária poderá apresentar a exceção de incompetência territorial até audiência. Letra B. A sociedade empresária deve apresentar a exceção de incompetência territorial em até
10 dias corridos, contados da citação. Letra C. A sociedade empresária deverá apresentar a exceção de incompetência territorial em 5 dias úteis, contados da citação. E letra D. Não se poderá apresentar exceção de incompetência territorial, porque a ação pode ser ajuizada no domicílio do autor, ainda que não coincida com o local da prestação de serviços. E aí, galerinha? Vamos lá? Qual que é a alternativa correta? O pessoal já começou aqui. C, o André colocou letra D. Eu vou dar aqui um tempinho para vocês pensarem aqui, hein? Essa daqui, olha, exceção de incompetência. A banca, não só na primeira fase, como também na segunda fase, pergunta direto. Só para vocês terem uma ideia. Caiu na última prova de segunda fase, agora, no 45º exame, e caiu na última primeira fase também, tá? Vamos ver aqui, pessoal, letra D, letra C, letra C. E aí, galerinha? Ninguém vai na A, ninguém vai na B? Vamos começar falando o seguinte. Como regra, no processo do trabalho, a ação trabalhista deve ser ajuizada no local de prestação de serviço. Regra do artigo 651 da CLT, ou seja, como regra, o empregado deve ajuizar a ação no local onde ele trabalhou. A Natália trabalhou em São Paulo e foi morar em Fortaleza. O correto seria ela ajuizar a ação em São Paulo, que foi o local de prestação de serviço. Mas ela ajuizou em Fortaleza. A empresa recebeu essa notificação e falou, opa, tem alguma coisa errada. Esta ação não poderia estar em Fortaleza. Ela deveria estar em São Paulo. E aí que a empresa ela pode utilizar-se de uma peça chamada exceção de incompetência territorial para que essa ação saia de Fortaleza e vá para São Paulo, que foi o local de prestação de serviço. E aí essa exceção de incompetência territorial, ela tem um prazo para que ela possa ser apresentada. Vamos ver qual que é? O pessoal colocou C de Brasil, Hexa. Letra C. Ana Silva, D. Pirulito Gamers, B. E aí, galera? Já temos o resultado da enquete aqui do YouTube, para a gente ver o que o pessoal acha. Vamos começar lendo a letra A, que diz assim: a sociedade empresária poderá apresentar a exceção de incompetência territorial até a audiência. Pessoal, está incorreta esta alternativa. Por quê? Porque a exceção de incompetência territorial, ela não pode ser apresentada até a audiência. É aqui que está o erro, no finalzinho, tá? Então não seria a letra A por conta disso. A letra B diz: a sociedade empresária deve apresentar a exceção de incompetência em até 10 dias corridos, contados da citação. Ou seja, para essa alternativa, o empregador recebeu a notificação, ele teria 10 dias corridos para apresentar a exceção. Aqui tem um erro, melhor, 2 erros. Primeiro, o prazo não é 10 dias. E o outro erro, ele fala em dias corridos. Processo do trabalho, os prazos contam em dias úteis. Então também não seria a letra B. E vamos para ela, letra C de Caio. Vamos ver se a letra C a gente consegue verificar que é a resposta correta. Olha lá, a sociedade empresária deverá apresentar a exceção de incompetência territorial em 5 dias úteis, contados da citação. E vamos ler a D também, para ver qual que é a certa. Não se poderia apresentar a exceção de incompetência, porque a ação pode ser ajuizada no domicílio do autor, ainda que não coincida com o local de prestação de serviço. Pessoal, por que a letra D está errada mesmo? Eu acabei de falar. Regra do 651, a ação deve ser ajuizada no local de prestação de serviço. Então, o correto aqui é a alternativa C de Caio. A sociedade empresária deverá apresentar a exceção de incompetência territorial em 5 dias úteis, contados da citação. Beleza? E onde é que está previsto isso? Só se você quiser ler, lá no artigo 800 da CLT. Olha a enquete aqui, vamos lá. 56% colocaram letra C, muito bem. 16% letra D, 14% A e B. Muito bem, pessoal. Questão 3, por enquanto, 100% de acerto, hein? Tô achando aqui, hein, Etevaldo? 100% de acerto? O cara tá parecendo o Etevaldo do Castelo Rá-Tim-Bum aqui, depois eu vou mostrar pra vocês, viu? Olha a próxima aqui. Nossa, questão 4. Essa aqui é de matar. Essa aqui é de matar.
Mais uma sobre execução. Ah, professor, mas execução é chato. É legal, gente, execução. Eu gosto de execução. Mas é cobrado pra caramba, tá? Vamos ver isso aqui? Questão 4. As entidades, mesmo as filantrópicas, podem ser empregadoras e, portanto, reclamadas na Justiça do Trabalho. A entidade filantrópica Beta foi condenada em uma reclamação trabalhista movida por uma ex-empregada. E após trânsito em julgado e apurado o valor em liquidação, o que seguiu todos os trâmites de regência, o juiz homologou o crédito da exequente no valor de R$25 mil. A ex-empregadora entende que o valor está em desacordo com a coisa julgada, pois nas suas contas o valor devido é bem menor, algo em torno de 50% do que foi homologado e cobrado. Sobre o caso, diante do que dispõe a CLT, assinale a afirmativa correta. Vamos ver aqui quais as alternativas. Letra A. Para juizar embargos à execução, a entidade, por ser filantrópica, não precisará garantir o juízo. Letra B. Por ser entidade filantrópica, a lei expressamente proíbe o ajuizamento de embargos à execução. Letra C. É possível o ajuizamento dos embargos, desde que a entidade filantrópica deposite nos autos os R$25 mil. E letra D. Os embargos somente poderão ser apreciados se a entidade depositar o valor que reconhece ser devido. Ufa, essa foi grande. Pessoal, e aí? Qual a resposta certa? Lembra que o Gugu falava valendo? Vai, valendo aí. 30 segundos, vai, 1 minutinho para você responder enquanto a gente comenta aqui algumas coisas. Repito, execução é um tema super, hiper, mega cobrado pela banca OAB FGV. Eles gostam de execução. Aqui nesse caso, nós tínhamos uma entidade filantrópica como uma ex-empregadora. Ela pode ser, lógico que pode, tem problema nenhum. Processo estava na fase de execução e o juiz homologou o valor de R$25 mil. Ele falou, é devido R$25 mil para você pagar a entidade filantrópica. A entidade filantrópica entendeu que tinha alguma coisa incorreta nesse valor e ela queria se utilizar dos embargos à execução, que é a peça do executado, para questionar essa decisão do juiz que homologa o valor. Aqui, pessoal, na área trabalhista, nós temos uma regra. Para que a parte executada possa opor embargos à execução, é necessário um maldito requisito: garantia do juízo. Deve garantir o juízo. O que é garantir o juízo? Foi R$25 mil que o juiz falou que é devido? Foi. Então a executada ela tem que pagar os R$25 mil, seja em dinheiro, seja indicando um bem à penhora, seja por fiança bancária, seguro, garantia. Ela tem que garantir de alguma forma para que ela possa embargar a execução. Essa é a regra. Está lá no artigo 884 da CLT. E aí a gente vem para essa questão. Assim, o chat, de uma forma maravilhosa, colocou a letra A em peso aqui. Eu nem estou vendo outras alternativas. Tá? Enquanto o pessoal vê aí qual foi o resultado da enquete, vamos analisar aqui as alternativas. Vou começar agora de baixo para cima para ser um pouquinho diferente. A letra D diz que os embargos somente poderão ser apreciados se a entidade depositar o valor que reconhece ser devido. Pessoal, não é a letra D. Imagina, eu acho que é devido R$1. Eu vou pagar R$1 para embargar a execução? Não faz sentido. Letra D, esquece. Já chegou aqui o resultado da enquete. 68% acha que é a letra A, 24% acha que é C, 6% B, 2% D. A letra C diz que é possível o ajuizamento dos embargos, desde que a entidade filantrópica deposite R$25 mil. Quem colocou C e ouviu o que eu acabei de falar, falou, professor, você é um gênio! Eu acertei, garanti o juízo, pagou R$25 mil. Calma, calma. Não é a letra C. Por quê, pessoal? Toda regra tem exceções. Então, escuta. Para que a parte possa embargar a execução, realmente, como regra, ela deve garantir o juízo. Mas, se a parte for fazenda pública ou entidade filantrópica,
ela estará isenta da garantia do juízo para embargar a execução. Ou seja, ela pode embargar a execução sem garantir nada, sem pagar nada. Ela, sendo uma entidade filantrópica, ela vai ter esta exceção. Então, quem colocou letra A, muito bem, para ajuizar embargo de execução, a entidade, por ser filantrópica, não precisa garantir o juízo. Corretíssimo. Beleza? Tranquilo? Tá aí na exceção. Onde é que está previsto isso, professor? Artigo 884, parágrafo 6º da CLT, da celinha, que daqui a... Tá chegando a hora da celinha, hein? Puta, questão 5 já tá acabando. Pessoal, tá chegando a hora da celinha, hein? Tá chegando, hein? Tá chegando. Vamos lá. Enquanto isso, dê seu like, coloca aí hashtag #AprovaDay e vamos para a questão número 5, ó. Erival, o gato selvagem. Lembra? Ele já passou aqui hoje, hein? Erival, o gato selvagem, já veio aqui hoje, já deu um show de constitucional para vocês, hein? Vamos lá, questão 5. Erival, o gato selvagem, ajuizou uma reclamação trabalhista em face de seu ex-empregador. O valor da causa era de 30 salários mínimos, com valor vigente na data do ajuizamento da ação. O pedido único da ação está baseado em um entendimento sumulado pelo TST, cabendo aplicação literal da súmula. Ainda assim, o juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido. Você, na qualidade de advogado de Erival, apresentou o recurso cabível, mas o TRT respectivo manteve a decisão, sem que houvesse no acórdão dúvida, contradição, obscuridade ou contradição, você já tem duplicidade. Considerando que a decisão do TRT foi publicada numa segunda-feira, assinale a opção que indica a medida judicial que você adotaria para o caso. Questão de recurso, complexa essa, hein? Letra A. Não cabe mais qualquer recurso em razão do tipo de procedimento da ação. Letra B. Caberá recurso de agravo de instrumento. Letra C. Caberá recurso de agravo de petição. Letra D. Caberá recurso de revista. Vai respondendo porque a gente tem que analisar uma coisa muito importante. Aqui no enunciado, se você for verificar na segunda linha, diz assim, o valor da causa era de 30 salários mínimos. Pessoal, valor da causa 30 salários mínimos. Esta ação trabalhista está em que rito? Ordinário, sumário ou sumaríssimo? Alguém sabe me dizer? Ordinário, sumário ou sumaríssimo? Aqui era a chave para você descobrir qual que era a resposta certa. Pirulito Gamers, sumário. Mariana Amorim, sumário. Sumário. Pessoal, vem comigo aqui. Esta ação está no rito sumaríssimo. Lembra? Rito sumário. Ações cujo valor da causa vão até 2 salários mínimos. Rito sumaríssimo. Ações cujo valor da causa vão de 2 até 40 salários mínimos, que era 30. Então está dentro do sumaríssimo. E só para não deixar de falar, o ordinário, ações trabalhistas com valor da causa superior a 40 salários mínimos. Então a gente sabe que aqui está no sumaríssimo, tá? Houve uma decisão do juiz e essa decisão do juiz, ela foi atacada, ó. Você, na qualidade de advogado de Erival, apresentou o recurso cabível. Então, o juiz julgou o processo e o advogado de Erival apresentou o recurso cabível, que é o recurso ordinário. Esse recurso ordinário foi para o TRT, mas o TRT, respectivo, foi lá e negou provimento a esse recurso ordinário, manteve a sentença do jeito que está. Qual que é o próximo recurso depois do recurso ordinário? É o recurso de revista. Então, vamos analisar aqui as opções. Primeira coisa, letra A. Não cabe mais qualquer recurso em razão do tipo de procedimento da ação. Tá errada, gente. Claro que cabe recurso depois da decisão TRT, então não seria aqui a letra A. Letra B, caberá agravo de instrumento. Não é, lembra? Eu falei que o agravo de instrumento ele serve para destrancar um recurso. Nesse caso, o advogado do Erival protocolou o recurso ordinário e ele foi julgado, esse recurso ordinário, pelo TRT. Então não houve o trancamento do RO aqui. Ele foi julgado pelo TRT.
Letra C. Caberá recurso de agravo de petição. Gente, por que não é mesmo agravo de petição? Agravo de petição é cabível na fase de execução e o processo aqui não estava na fase de execução. Estava na fase de conhecimento. E aí a letra D, caberá recurso de revista. Por que vai caber recurso de revista? Lembra, eu falei com vocês isso na última aula que a gente teve. No rito sumaríssimo, cabe recurso de revista em 3 hipóteses só. Quando violar a Constituição Federal, violar uma súmula vinculante do STF ou violar uma súmula do TST. Se a gente voltar aqui no enunciado, vai falar que o único pedido da ação está baseado no entendimento sumulado pelo TST, ou seja, o único pedido do reclamante está sendo baseado numa súmula do TST que foi desrespeitada. Então, por essa razão, caberia, letra D, recurso de revista. E aí, como é que foi o pessoal aqui no chat? Mandou bem, não mandou bem? Tem aí o resultado da enquete, eu nem sei se já passou, porque eu estava explicando, eu acabei não vendo, mas eu tô vendo agora o pessoal aqui, letra D, RR, rito sumaríssimo, muito bem. A hashtag aprova D, hashtag eu quero a celinha, todo mundo tá querendo a celinha, meu. Olha só, questão 5, 100%, meu, 100% de aproveitamento, letra D. Meu Deus do céu, tem coisa melhor que essa, pessoal? 100%? Eu já parava até por aqui pra gente cantar. Meu Deus do céu, 100%. Caraca, bicho. Muito bem, parabéns pra todo mundo aí que colocou. Letra D, rapaz. Gostei, hein, meu? Gostei. Muito bom. Bom, faltam aí 3 questõezinhas pra gente matar então. Ai, pelo visto, o show vai sair pelo visto, hein? Vamos ver. Questão número 6. Cadê a hashtag aprovadei aí pra aquecer esse chat, hein? Olha lá. Um empregado ajuizou reclamação trabalhista postulando o pagamento de vale-transporte jamais concedido durante o contrato de trabalho, bem como o FIGETS, Fundo de Garantia, não depositado durante o pacto laboral. Em contestação, a sociedade empresária advogou que, em relação ao vale-transporte, o empregado não satisfazia os requisitos indispensáveis para a concessão. No tocante ao FIGETS, ou Fundo de Garantia, para quem gosta de falar assim, disse que os depósitos estavam regulares. Em relação à distribuição do ônus da prova, diante desse panorama processual e do entendimento consolidado pelo TST, assinale a afirmativa correta. Aqui é uma questão clara de ônus de prova. Por quê? Eu analisei os últimos exames e nos últimos 5 exames eles vêm perguntados sobre ônus de prova. Então o empregado entrou com a ação. Antes disso, vamos ver as alternativas, claro. Letra A. O ônus de prova em relação ao vale-transporte caberá ao reclamante. E no fundo de garantia, o FIGETS, caberá à reclamada. Letra B. O ônus de prova para ambos os pedidos diante das alegações será do reclamante. Letra C. O ônus da prova em relação ao vale-transporte caberá ao reclamado e no tocante ao fundo de garantia, ao reclamante. E letra D. O ônus da prova para ambos os pedidos diante das alegações será da sociedade empresária. Essa aqui eu quero ver, hein? E aí, então, pessoal, quem tem que provar o pagamento ou não do vale-transporte e do fundo de garantia? O empregado, o empregador, ambos, dependendo do pedido. E aí, qual a resposta certa? Põe a enquete aí pra essa galera aí que eu quero ver o 100% de novo, hein? Olha só, hein? Meu chefe tá aqui no chat. Ele quer 200 likes, pessoal. Vamos bater 200 likes nessa aula. Que aí eu gravo um vídeo especial no grupo lá do WhatsApp se bater os 200 likes nessa aula, tá? Eu faço isso. Eu me comprometo. Faço o que vocês quiserem. Pessoal tá aqui, letra D, letra D. O ônus de prova cabe a quem alega. Vamos lá, vamos bater aí, hein, pessoal? Bora lá. E aí, pessoal? A, B, C ou D, letra B. Essa daqui eu sabia que ia dar um pouquinho mais de discordância. Isso aqui não é tão simples assim, tá? Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que saber. Artigo 818 da CLT vai tratar sobre o ônus de prova.
Lá diz que cabe ou que compete ao reclamante provar fatos constitutivos do seu direito. E lá também fala que compete à reclamada provar um fato modificativo, extintivo do direito do autor. Então, reclamante, um fato constitutivo. A reclamada, um fato modificativo ou extintivo do direito do reclamante. E aí, nesse caso, nós temos que o empregado pediu o fundo de garantia e o vale transporte. E o empregador, se a gente voltar aqui, ó, deixa eu pegar aqui o... E o empregador, na sua defesa, disse que em relação ao vale transporte, o empregado não satisfazia os requisitos para sua concessão. E que no tocante ao fundo de garantia, os depósitos estavam regulares. Ou seja, o empregador aqui, ele está alegando fatos que impedem o direito do reclamante. Ele falou, fundo de garantia, eu paguei, não vai ter que ganhar. E o vale transporte, ele não fazia jus à concessão do benefício. Então, ao alegar o empregador um fato extintivo, modificativo do direito do reclamante, ele traz para ele o ônus de prova, tá? E aí, nesse caso, vamos ver as alternativas. Temos aqui na questão C, letra D, deu 70%. Letra B, deu 16%. Letra A, deu 9%. E letra C, deu 5%. Deu uma discrepância aqui nas alternativas. Vamos lá. Em relação, então, a essa questão, em razão da reclamada ter alegado um fato que extingue o direito do autor, vai caber a ela o ônus de prova. E além disso, nós temos duas súmulas que eu vou mostrar. Súmula 460 e 461 do TST, que prevêem que cabe à reclamada o ônus de prova no caso do fundo de garantia e do vale transporte. Então aqui não tinha erro. A resposta correta era a alternativa letra D. O ônus de prova para ambos, diante das alegações, será da sociedade empresária. Marquem isso aqui para ler depois, tá? Súmula 460 e 461 do TST. Elas falam aí do ônus de prova do empregador nos casos de fundo de garantia e também nos casos de vale transporte, tá? A minha esposa não para de me chamar, como atrapalha estudar em casa. Meu amigo, fala para ela te dar uns minutinhos aí para você terminar aqui o nosso Aprovadei, hein? E aqui, quem coloca aqui, anotado, é isso aí mesmo, anotadinho. Faltam duas? Faltam duas, que pena. Vamos lá. Questão de competência rapidinho para a gente finalizar e entregar para o próximo professor, que é a nossa queridíssima professora Letícia Burger, tá? Vamos lá, questão número 7. Considere as situações a seguir. Primeira situação, Renato Santiago, lembra dele? Estava aí até agora há pouco? É um artista mirim e precisa de autorização judicial para poder participar de uma peça cinematográfica como ator coadjuvante. Número 2. A empresa FFX Limitada foi multada pelo auditor fiscal do trabalho e deseja anular judicialmente o auto de infração, alegando vícios e nulidades. Situação 3. A empregada Letícia Burger teve concedido pelo INSS auxílio-doença comum, mas entende que deveria receber auxílio-doença acidentário. Daí porque pretende a conversão judicial do benefício. Situação 4. Felipano Ronaldo Boarim, que já veio aqui também, advogado, foi contratado por um cliente para o ajuizamento de uma ação de despejo, mas esse cliente não pagou os honorários contratuais que haviam sido acertados. Diante da norma de regência acerca da competência, assinale a opção que indica quem deverá ajuizar a ação na Justiça do Trabalho para ver o seu pleito atendido. Pessoal, aqui fala sobre competência material. Lembra? Competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações. Quais são as ações que nós da Trabalhista podemos julgar? Será que a gente pode julgar alguma dessas aqui? Vamos ver as alternativas. Letra A. A gente vai ter competência nas situações de Renato Santiago e Felipano Ronaldo Boarim? Letra B. Nós teremos competência na de Letícia Burger e a empresa FFX?
Letra C. Teremos competência na de Renato Santiago e na de Letícia Hambúrguer? Ou letra D. Apenas a empresa FFX terá a nossa competência? Quem vai ter a honra de ter a competência da Justiça do Trabalho? Eu vou dar 30 segundos. A, B, C ou D? E aí? D, ó, já, gordinho, já teremos show do Mestre K. É, vai ter show, acho, hein, gordinho? Acho que vai ter show mesmo. E aí? A, B, C ou D? Vamos relembrar, enquanto vocês estão votando aí? A primeira situação é que o Renato Santiago é um artista mirim e ele quer uma autorização para poder participar de uma peça como ator coadjuvante. Você fala, professor, é trabalhista. Ele quer autorização para trabalhar. Tem que ser da trabalhista. Isso aqui deu um pau, ou ainda dá um pau, mas deu um pau muito grande, porque existe uma briga. É da Justiça do Trabalho, é do ECA, porque Estatuto da Criança e Adolescente, então é do criminal. De quem que é essa competência? E consignou-se, nesse caso, que a competência não é trabalhista, tá? Não é trabalhista. É da vara da infância e da juventude. Então, não é da nossa competência a situação número 1. Situação 2. A empresa FFX foi multada por um auditor fiscal do trabalho e quer anular judicialmente por meio de auto de infração. Ué, auditor fiscal do trabalho, lembra lá, artigo 114, inciso 7? A Justiça do Trabalho tem competência, sim, material, para processar e julgar ações que envolvem multas aplicadas por órgãos de fiscalização do trabalho. E o auditor fiscal do trabalho, ele representa o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, essa aqui, número 2, tá? De boa. Situação 3. A empregada Letícia Hambúrguer teve concedido auxílio-doença pelo INSS e entende que deveria receber auxílio-doença acidentário. Eu falei isso na aula. Se a parte entrar com uma ação contra o INSS para requerer benefícios, a competência é da justiça comum, não é da trabalhista. A trabalhista só tem competência para ações indenizatórias acidentárias. Esse tipo de ação não é nosso. Então, por enquanto, só 2. E a número 4 é o Felipano Ronaldo Boarim. Ele foi contratado por um cliente para ajuizar uma ação de despejo, mas esse cliente não pagou os honorários. Honorários contratuais de uma ação de despejo. Não tem nada a ver com a trabalhista. Então aqui, resposta correta é a letra D de dado, a empresa FFX. Como é que o pessoal foi aí na enquete, que não deu para ver? Já vi que já falta um pouquinho de tempo. E o pessoal, todo mundo aí colocou letra D. Beleza? Bom, ó, letra D 85%, letra B 13%, A 3% e C nenhum. Muito bem. Última questão! Não sei se isso é bom, se isso é ruim pra mim, que eu vou ter que ir embora, mas eu vou ter que cantar, vou ter que sortear CLT. E aí, a última questão, galera. Ai, que tristeza. Questão 8. Eu quero hashtag #AprovaDay. Eu quero hashtag, eu quero a Celinha. Quantos likes a gente tem? Aumentou o like pra 200? Chegou já? Cadê a produção? Cadê a produção? Sempre quis falar isso. Ô, produção, quantos likes tem aí, produção? Vamos chegar nesses 200 likes, hein, pessoal? Ó, eu quero a Celinha, vai ter show. Vamos lá, vamos lá. 173. 173. Vamos lá, hein, pessoal? Vamos, ó, engajar isso aí. Questão 8. Em determinada reclamação trabalhista que se encontra na fase de execução. Olha, pessoal, o professor tá batendo execução, hein? Não foram localizados bens da sociedade empresária executada, motivando o credor a instaurar o IDPJ, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, para direcionar a execução contra os sócios atuais da empresa. Os sócios foram, então, citados para a manifestação. Diante da situação retratada e da previsão da CLT, assinale a afirmativa correta. Letra A. É desnecessária a garantia do juízo para que a manifestação do sócio seja apreciada. Letra B. A CLT determina que haja garantia do juízo, mais confiança bancária ou seguro garantia judicial. Letra C. A lei determina que haja garantia do juízo em 50% para que a manifestação do sócio seja analisada. E letra D. Será necessário garantir o juízo com bens ou dinheiro para o sócio ter a sua manifestação apreciada. E aí,
para fechar com chave de ouro. Qual que é essa? Vamos fechar com chave de ouro aqui, galera. A, B, C ou D? Vamos primeiro lembrar o que foi que aconteceu, tá? Processo está lá na fase de execução trabalhista. Primeira coisa. Estão tentando executar a empresa. Deve ser a Corinthians Limitada de novo. Estão tentando executar a empresa e não conseguiram executar. O que o empregado, o exequente, o reclamante fez? Ele falou, já que a empresa não me paga, eu vou para cima do sócio dela. Eu vou instaurar o IDPJ, Incidente de Desconsideração da Personalidade da Pessoa Jurídica. E eu vou tirar, tá aqui a minha câmera, vou tirar o véu da empresa e vou atacar o sócio. Legal. É possível? Claro que é possível. Então, o sócio ele foi citado da instauração desse IDPJ. E o sócio ele tem a oportunidade de se defender, contraditório e ampla defesa. E a pergunta é, essa manifestação do sócio sobre o incidente tem que ser garantia do juízo? Não precisa ter garantia do juízo? Tem que ter em 50%? Qual foi a resposta da enquete para a gente fechar com chave de ouro, hein? Aqui, pessoal, enquanto o show está sendo preparado, a resposta correta, sem mais delongas. Cadê? Pode encerrar a enquete aí para a gente ver. Vamos ver. Letra A, letra D. A de aprovada! Isso aí, nossa senhora. Letra A, 73%. Letra D, 22%. Letra C, 5%. Letra B, 0%. E a resposta certa, pessoal, muito bem, é a letra A, tá? É desnecessária qualquer garantia do juízo para que a manifestação do sócio seja apreciada. Aqui, pessoal, o sócio ele só vai se manifestar, ele não vai embargar a execução, ele não vai agravar de petição, é uma manifestação sobre o IDPJ. E nesse caso, não há qualquer tipo aí de necessidade de garantia do juízo. Tá bom? Beleza?